Eu tava vendo lá uma declaração triste daquele Paulo Bilinski de separar o Brasil. Ah, o nosso... Gente, olha só. Se você separar o norte do sul do Brasil, a galera do sul vai viver melhor, sim, tá? A galera do sul vai viver melhor. Os impostos vão ficar, desigualdades regionais não vai ficar se sustentando, beleza. Você vai viver melhor, mas você não será maior. Aí você não tem vocação pra grandeza. Você quer viver gostosinho, e é legal. Às vezes essas diferenças são irreconciliáveis. Mas um Brasil grande, um Brasil imperial, um Brasil poderoso, pra sentar na mesa do mundo, não é esse o caso. Aí nós temos que escolher, entendeu? Eu quero um Brasil grande. E eu não acredito na ideia de que não, o Nordeste é uma bosta, esquece. Não, isso é mentira. Isso é mentira. O Nordeste passou por outro processo histórico, especialmente do fim do século XIX pra cá, em que a modernidade fez muito mal pro Nordeste. O Nordeste não se adaptou à modernidade a contento. As elites nordestinas não se adaptaram a contento. O Nordeste não recebeu as levas de imigração com capital humano que estava mais adequado a um mundo já industrializado, como nós recebemos no Sul-Sudeste. Então certas relações arcaicas, práticas de trabalho arcaicas, sistemas relacionais arcaicos ficaram lá, cara. Então o Brasil é um país muito maluco, que ele tem vários lugares com estágio de desenvolvimento civilizacional completamente diferente. Tem lugares pré-capitalistas, e eu não vou falar porque Piauí é um lugar capitalista. Então, naturalmente, quem vem com essas conversas não sabe nada de Brasil. Dá pra resolver o Nordeste? Sim, muito bem resolvido. Dá pra o Nordeste ser motor de desenvolvimento do Brasil? Sim. Não compra essa história. Não vou comprar essa história. Até porque, num governo nosso, o Nordeste vai ser esse motor. E eu vou ter gente migrando do Sul-Sudeste para desenvolver o Nordeste. Vai ter gente saindo de Joinville, de Floripa, de Blumenau, para montar empresa em Petrolina, em Juazeiro, em Belo Jardim. É isso que vai rolar. O Nordeste será um lugar que vai atrair capital humano de alta qualidade. Quem disse que a gente não consegue fazer isso? Quem disse? Ah, mas Renan, já traiu antes? Sim. Camaçari, polo petroquímico, polo industrial. O que é o Matopiba? O que é a região de Luiz Eduardo Magalhães? Se você botar no risco, você vê. Né? Se você tem as condições, as pessoas migram pra lá. Bota assim, ó, CTG Bahia. E prepare-se. CTG Bahia. O que eu agregaria? Então, a gente pode fazer, por exemplo, um banco interregional de infraestrutura liderado pelo Brasil para fazer essa ligação desses modais de rodovia, ferrovia, para escoar, não só escoar para fora, que a gente não é só um continente de exportadores. Às vezes o cobre que é feito no Chile pode ser interessante para a indústria brasileira, certo? Certo. Às vezes a gente vai circular carros brasileiros indo pro Peru. Certo. Certo? O Peru pode mandar o leite dele pro Arthur tomar, certo? Ai, delícia. Não é, Tutu? O delicioso, de acordo com o Arthur... qualquer coisa eu falaria geraria um corte contra mim, né? Então, parece fazer sentido. Um banco de investimentos, um plano de infraestrutura. Agora, por exemplo, o Brasil poderia liderar a criação de uma força continental de segurança, e isto seria construído mediante uma guerra contra o crime organizado no continente? Sim. O Brasil poderia liderar a guerra contra o crime organizado para eliminar a ideia de que a América do Sul é um gigantesco narcocontinente que exporta coca e maconha pro mundo? Que tal? Vamos eliminar na América do Sul a ideia de que nós somos isso? Esse não seria um papel nosso, América do Sul? Sim ou não, Riseta? Sim, lógico. Então, me parece assim que o Brasil tem um papel de líder, e esse papel de líder ele vai se dar mediante a grande capacidade de investimento e conectividade no continente. E aí a gente vai poder negociar de maneira blocada em nome do continente. Aí sim, chegou a China, não, China, senta aqui com nós, com o blocão. O blocão quer conversar. Estados Unidos, chega aí, o blocão tá aqui, vamos conversar com o blocão. É ou não é? O problema, amigos, é que assim, para termos esse papel, nós temos, eu gosto de usar essa palavra, nós temos que transbordar soberania. O que é transbordo de soberania nesse sentido? Nós vamos ser tão soberanos, vamos ter tanto dinheiro, força acumulada, propósito acumulado enquanto nação, que aí a gente transborda para América do Sul. Agora, como é que eu vou resolver o problema do crime organizado na Bolívia, que o Brasil tem toda a condição, se aqui ele não consegue resolver o problema do crime organizado na favela do Moinho, aqui em São Paulo capital? Se não consegue resolver o Comando Vermelho no Complexo da Penha? A gente não consegue. Então a gente precisa... Esse transbordo significa assim, um acúmulo de forças internas. A gente precisa acumular. E para acumular força interna,
destruir os inimigos internos, você tem que exercer vitalidade, você tem que ser muito produtivo. Então toda essa cultura que a gente tá criando no Brasil, que é a cultura da improdutividade, do tome-lhe um gás, ô mãinha, dê gás pra mim, painho, bom. Não, isso é cultura de fraco. É cultura, né, você não tem energia, você tá cansadinho, alguém te dá um gás, alguém põe uma energia elétrica na tua casa, alguém te dá comida na boca, você é um passeio que tá... Você não tem vitalidade. Então a nossa cultura é uma cultura derrotada e sem vitalidade. Essa é a cultura dominante no Brasil. Aí você não transborda energia pro resto. Pelo contrário, você depende da energia dos outros, do investimento dos outros, da capacidade do outro usar e cuidar de você. Que essa é a cultura que foi implementada após a Constituição de 88 e é a cultura base e é a premissa da Constituição de 88. Logo, por isso que a gente fala, vamos voltar para 88, vamos voltar pro sonho boomer, aquele sonho boomer maldito do, não, agora vamos direitos humanos, vamos criar uma sociedade a lá Dinamarca. Que Dinamarca? A Dinamarca já saiu dessa. A Suécia, só pra avisar pra vocês, tá? Bota ali a quebra da Suécia nos anos 90. A Suécia teve que fazer uma série de reformas nos anos 90. A Suécia, o estado de bem-estar social sueco... Aqui, ó. Mano, inteligência artificial é muito bom, que né, você bota nos termos, eles já acham. A quebra da Suécia nos anos 90 refere-se a uma crise econômica profunda que atingiu o país no início da década, marcada pelo colapso de uma bolha imobiliária, o aumento drástico do desemprego e uma forte recessão que durou de 91 a 93. Essa crise econômica foi seguida pela entrada da Suécia na União Europeia em 95, mais tarde por um período de crescimento econômico e recuperação no final da década. Tá? O que aconteceu? A Suécia... Ela tinha um governo, olha lá, consequência de recuperação, perda do governo social-democrata. A crise levou à perda do poder para os sociais-democratas na de 91, que foram substituídos por uma coligação de centro-direita, que, se não me engano, foi o famoso partido Moderaterna, tá? A Suécia, o estado de bem-estar social que o Brasil queria copiar dos países nórdicos, tá? Olha que maluquice. O Brasil faz a Constituição de 88, a Suécia quebra de 91 a 93. E aí ela mesma faz reformas neoliberais naquele período, que readequam e a Suécia volta a seguir o rumo. A gente ficou com esse monte de minhoca na cabeça, galera. A gente ficou querendo, num país muito pobre, querer instituir um welfare state aqui. A gente tem medo no Brasil de falar certas coisas, porque isso machuca os políticos das pessoas. O brasileiro não poupa. O brasileiro é perdulário em muitos termos. Ele não poupa, ele não faz poupança pra si. Então ele acaba, né, tendo um fim de vida, ele nem sabe. Ou ele confia na assistência da própria família, ou, cara, ele depende do Estado. Em grande medida, o INSS, né, e até a ideia de você pegar um pedaço do salário do cara e, né, de maneira forçosa, obrigar ele a poupar pra você ter um sistema de aposentadoria, parte da premissa que se o Estado não fizer isso, a pessoa não vai fazer. Então a gente tem que criar uma cultura de conscienciosidade de poupança nas pessoas. Melhorou nos últimos anos, mas tá longe, mas muito longe de estar resolvido. A China, por exemplo, tem um sistema de assistência social que é bastante restrito. Assim, não é uma coisa inflada. E o chinês poupa. Boa parte da capacidade de investimento dos países asiáticos se dá pela cultura de poupança dos países asiáticos. Nós temos que criar essa cultura de poupança nos brasileiros. Mas como você vai criar uma cultura de poupança se nós vendemos uma cultura para nós mesmos de fruição dos prazeres? Ai, o carnaval, ai, a alegria, a felicidade. Cara, a cultura de fruição dos prazeres, ela é muito bacana pra você contar a historinha, mas ela não constrói civilização. Ela não vai construir industrialização com este papinho. Você não vai construir capacidade de investimento com uma cultura de fruição dos prazeres. Outra coisa que é bem importante a gente colocar. Um país... A gente fala, não, uma fruição dos prazeres legal, o Brasil pode ser uma potência turística. Eu não quero que o Brasil seja uma potência turística. Eu quero que o turismo aconteça no Brasil como consequência do Brasil ser uma potência econômica e militar. E não... não, aqui nós vamos ser... Pensa o seguinte, Riso, vamos lá. O país é uma potência turística. Que tipo de indústria se desenvolve ao redor do turismo? Vamos lá. Pensa assim, você vai fazer um turismo em um lugar. Você é um turista. O que você vai gastar? Você vai gastar com o que nesse lugar? Hotel. Quem trabalha em hotel? É startupeiro? É geninho? É quem trabalha em hotel? Qual é a mão de obra do hotel? Camareiro e um agente da recepção ali. E faxineiro, vai. Isso. Que mais você gasta? Com algum guia turístico, talvez. Sim. E restaurantes e bares. Restaurantes e bares. Assim, o grosso do gasto é isso, certo? Certo. Vamos combinar que então o país se volta para o turismo, ele vai se voltar para produtos e serviços que não tem muito valor agregado. Correto. É bacana, não tô falando que não tem que ter turismo. Agora, assim, vamos supor que São Paulo vira uma cidade pica, um polo ferrado de bom, para os paulistas e para os brasileiros, certo? Certo. Uma cidade útil, boa, vai ter restaurante porque tem pessoas querendo comer comida boa aqui.
Aí o gringo vem pra cá pra curtir uma noitada, vem, tal, aí vai pro Rio e tal. Mas as cidades, elas têm que ser úteis por si só e como parte de um país que exporta, vende cultura, produto, serviço. Então, desenhar a gente pra, turismo, isso é muito pouco. Isso é nada. Isso é vazio. O Carlos Mello falou, industrializar a nossa produção para não vender só produto bruto é uma medida óbvia. O problema não é a falta de discussão, é a falta de vontade mesmo. Não, sim, essa discussão todo mundo tem, o Ciro Gomes vai trazer essa discussão. Essa discussão envolvendo o agro, recentemente envolvendo o biocombustível também, é uma discussão dentro do campo da direita muito nossa. Porque a gente já está apresentando soluções para esse campo. O Brasil, isso precisa ser entendido, o Brasil ele tem que escalar em todas as áreas que ele tem vantagens comparativas, ele tem que avançar na escala do agregar valor, a escala agregadora de valores. Nós não estamos cumprindo essa escala a contento. Realmente é bizarro a gente exportar, sabe, a soja em grão, cara. Você enche você enche lá um navio cheio de soja e manda embora. Porque essa soja vai virar o quê? Ela vai virar farelo e vai virar ração. Pra quê? Pra porco e galinha. Ou seja, a soja, que é um grão relativamente proteico, é usada como ração para que a proteína animal coma em escala, em frigoríficos e granjas, virem carne, e aí o chinês, né, vamos voltar só o chinês, mas normalmente o chinês se alimente. A proteína tem muito mais valor agregado do que o grão. E a proteína com branding, mais ainda. A gente tem que vender carne congelada para eles. Nós temos que vender alimentos enlatados, ou coisas do tipo, alimentos industrializados para eles também. Veja a Itália. Quanto que a Itália não exporta em termos de agricultura porque tem branding? Eu vou dar um exemplo. Vocês aí, quem aqui de Digite1 nunca comprou, quem aqui já comprou um tomate em lata italiano, ou uma passata de tomate italiana? Você já comprou já, no riso? O famoso Lógico. Tomate pelado? Sim. Pra fazer um molho de tomate e tal. Eu praticamente pra cozinhar, pra usar tomate pra cozinhar, eu não uso tomate in natura. Eu uso esses tomates aí, os italianos são mais caros. Cara, eles estão agregando valor, eles estão agregando marca. A gente precisa agregar. E o Brasil é um país que tem marca. O Brasil, nessa parte de doces, sorvetes, sucos, marcas de refrigerante. Como é que o Guaraná brasileiro não é um produto mundial, Riso? Como é que a Red Bull é um produto mundial e o nosso Guaraná não é? A gente deveria estar, assim, há muito tempo com produtos internacionalizados, com marcas brasileiras. E o Brasil é um país benquisto. Você vender o estilo de vida brasileiro, a exuberância brasileira, a energia brasileira no terceiro mundo, local em que o Brasil é adorado, deveria ser regra. Regra. Mas não é competitivo. Trata de ficar competitivo. Porque o Brasil tem essa vocação. Imagina que assim, o Brasil é um país que tem uma marca legal, mas não dispõe de vendedores, e quando vai com o produto é caro. E não é bom. Esse é o problema. A marca é boa, mas você vê a marca, não tem nada. Então, sim, este é um elemento que nós precisamos focar em tornar óbvio. E naturalmente essa disposição, a vantagem comparativa de termos o agro mais competitivo do mundo tem que se refletir em produtos alimentícios com valor agregado e branding nas gôndolas do mundo. É isso. Nós temos que ter os nossos produtos com as nossas marcas. Se não tem produto alimentício brasileiro com marca brasileira nos mercados do mundo, significa que nós estamos cagando feio, nós estamos fazendo uma cagada monumental. É um absurdo. Deixa eu falar um negócio. É um absurdo vocês irem nas gôndolas dos mercados brasileiros e ficar encontrando produto milho francês. Vai lá, procura uma marca que chama Bonduelle, com 2 L, Bonduelle. Olha aí, milho. Milho da... Tudo marca francesa, grande bico, milho, feijão branco, ervilha, grãos de toda sorte. A gente é o maior produtor de grão, o segundo maior produtor de grão do mundo, e nós não temos as nossas próprias marcas. Aí a gente vai no mercado e compra o produto dos outros. Isso é ridículo, entendeu? Vocês têm que entender, isso é ridículo. Outros produtos, eu acabei de ver, palmito da Bonduelle. Cara, palmito, no fundo, é um produto essencialmente latino-americano, sul-americano, especialmente no Brasil. O Brasil tem cultura de comer palmito. Como é que a gente não transplantou o palmito do mundo? A conserva de palmito. A gente compra a conserva de pepino dos caras, mas não tem a porra da conserva de palmito. Nossas vantagens comparativas não são transformadas, elas não escalam. Quer outra vantagem? O Brasil, junto com a Austrália,
Me corrija aí. Bota aí, países que tem mais minério de ferro do mundo. Põe no Google, IA. O Brasil é um dos países que mais tem minério de ferro do mundo. Por que diabos... Ó, aqui, ó. Os países com mais minério de ferro do mundo. Sobe aí, sobe aí. Ucrânia, seguida pela Rússia, pela China, pela Austrália e pelo Brasil. Ou seja, o Brasil é top 5. Portanto, a nossa indústria metalmecânica e a nossa indústria de construção baseada em aço deveria ser altamente competitiva. Mas por diversas razões que vão da agenda microeconômica do Brasil, a custo de energia muito caro, porque a gente não consegue investir em infra, nossa indústria metalmecânica é toda cagada. E a nossa construção de infraestrutura ela é baixa. A nossa formação bruta de capital fixo é baixíssima. Isso é uma desgraça. Isso é uma desgraça. Isso é uma desgraça. São essas coisas que você fala, pô, mas a gente tem a vantagem aqui. E essas pequenas vantagens, esses pequenos setores, eles têm que servir, vamos dizer, de porta para que aí sim você consiga criar acúmulos de capital, para que aí sim invista em outras coisas. Entenda, meus amigos. Cria-se elite, cria-se exportação, cria-se dinheiro. Essa elite ela vai trazer capital. Com o capital que entra para cá, o capital ele não tem cara. O capital vai estar estocado num banco. Isso vira potencialidade para investimento. E aí um startupeiro, um cara que vai criar uma indústria de tecnologia vai rodar. Agora, cara, as vantagens comparativas tem que avançar no ciclo da geração de valor agregado. Isso ninguém aqui duvida. Isso é óbvio. Tá? Então, no livro amarelo a gente discute muito isso. Uma das discussões, por exemplo, o nosso polo produtor de fruta no Vale do São Francisco. Aí faz melão, faz uva, faz um monte de coisa no Vale do São Francisco. Quem é do Nordeste conhece. Bote aí se você não conhece produtores de fruta no Vale do São Francisco. Produtores de melão, que não é Vale do São Francisco, mas no Rio Grande do Norte. Tá, mas qual o próximo passo para não vender o melão in natura? Por mais que tenha público melão in natura. Sorvete de melão? Cara, tem uma marca de sorvete de melão japonesa, a Melona. Pelo amor de Deus, tem que, né, num governo nosso, na diplomacia do churrasco, fazemos um churrasco lá em Tóquio, falamos lá com a fábrica, acho que é japonesa a Melona, japonesa ou coreana? Acho que é japonesa. Monta uma fábrica no Brasil. Vamos lá, vamos pegar um melão que é produzido lá no Rio Grande do Norte, vamos fazer uma fábrica e bora que bora. Temos que pensar nessas coisas. Nesse sentido, Coreia do Sul, então vamos na Coreia, esquece, vamos pra Seul e vamos convencer eles. Vamos fazer com o melão brasileiro, vamos fazer a fábrica da Melona ali. Tá? É isso, sobe aí, sobe um pouquinho. É uma marca gigante, cara. Sucos, todo tipo de coisa. Cara, aproveitar a nossa biodiversidade, aproveitar a nossa vantagem comparativa, agregar valor e criar marcas globais. Por que diabos eu sei o nome de uma marca de sorvete da Coreia? Porque a Coreia, ela cruzou essa linha. Ela criou marcas globais e essas marcas entram no imaginário e fazem parte da vida das pessoas em outros lugares do mundo. E nós necessitamos desesperadamente disso. Desesperadamente disso. São as coisas que fazem, porque assim, não basta ter só o produto e não basta ter só a balança comercial. Tem que ter a marca. A marca é o soft power. No fim do dia, veja a escala da evolução de um país como a Coreia. Ela sai de um país que começa a se recuperar da guerra, houve uma guerra da Coreia, fazendo barcos. Quase todas, né? O ciclo da industrialização, para muita gente começa assim, tecido e roupa. A própria industrialização inglesa começa aí, a americana também começa. Mas no século XX, assim, Japão, Coreia, não sei se China, mas com certeza Japão e Coreia, começa com barcos. Começa a tentar alguma coisa, um eletrônico de baixa qualidade. Carros. Aí os eletroeletrônicos. E aí você cria marcas. Você avança, cria marcas globais, agrega valor, agrega tecnologia, formação de mão de obra ferrada de boa. E aí você começa a vender soft power. Então hoje, você pode no seu celular da Samsung consumir o seu dorama. E hoje, quantos aí, bota aí no chat, quantos aí não consomem dorama ou não conhecem gente que consome dorama? Ou que assiste o BTS, o Jin, é o Jin o nome do cara, né? Sim. Quantas meninas não acham o Jin lindo? Porra! Boa parte da sensibilidade sobre estética e beleza no mundo hoje é determinada pela Coreia. E se você fosse voltar 30 anos atrás e falar, não, homens e mulheres coreanos se tornaram um padrão de beleza global. Você não diria isso. Por que eles eram padrão de beleza global? Porque como eles vendem lifestyle, naturalmente as pessoas que
produzem e vivem aquele lifestyle que é um alvo de uma admiração global, passam a ser vistos como um modelo de beleza também. Igual os americanos são. O Rafael Bassão, infelizmente não sou gay, Renan, entendi. Lógico. Mas, cara, você conhece alguém que curte dorama. Mulherada gosta de dorama. BTS, essas coisas. E mesmo as dançarinas, cara, já falei pra vocês. Tem umas dançarinas lá que não são exatamente gostosonas, mas são gatas, as coreanas ali. São exportadores de cultura. Outra coisa, cultura de alta qualidade também. A produção cinematográfica e certas séries feitas na Coreia são muito boas, então fazem arte de verdade. Quer outro elemento também da Coreia? Vamos lá? Comida coreana. Toda grande cidade metropolitana que se preza, grande cidade no mundo, tem que ter um bom restaurante coreano. A comida coreana se tornou parte do circuito de grandes cozinhas mundiais. Então vamos lá. A Coreia, Riso, tem carro? Sim. Tem. Tem celular? Tem. Tem. Tem aplicativos? Tem. Tem a indústria pesada? Sim. Tem filme? Tem. Tem música? Tem. Tem comida? Sim. A Coreia é um Estados Unidos em miniatura. A Coreia produz soft power e fatura. A única coisa que tá faltando pros coreanos, dar uma bimbada. Se o coreano dar uma bimbada e começar a nascer os coreaninhos, cara, aquilo lá tá resolvido. Japão também cumpriu esse ciclo. Nós temos que olhar e ter o nosso ciclo. E aí vão falar, mas Renan, entenda, nós não somos um país feito de coreanos. Né? No sentido de que o coreano é um povo, né, um dos povos mais inteligentes do mundo, naturalmente inteligentes do mundo, em termos de QI, vamos botar aí. Eles são muito inteligentes, parabéns pros coreanos. Tal. Então, né, tem muita gente capaz e tal, tem uma altíssima conscienciosidade, eles chamam da cultura do arroz, né? Os povos que a recompensa da produção do arroz dele vai com o tempo, então você tem que trabalhar muito, então tem essa cultura de conscienciosidade, de recompensa. Legal, todo mundo sabe, beleza, bacana. Nós temos outras qualidades. Nós somos um povo altamente comunicativo e altamente carismático. Quando falam que o brasileiro não é trabalhador, é mentira. O brasileiro é trabalhador, sim. O brasileiro trabalha. E trabalha é diferente de ser altamente produtivo, mas o brasileiro trabalha. A questão nossa é, nós temos uma elite ruim e nós estamos inseridos num contexto socioeconômico-cultural que nos favorece nessa competição global. Tudo isso tem que ser alterado, dos marcos regulatórios até, vamos dizer, os statements culturais, os pilares culturais que mantêm a gente numa pobreza. Só que para você apontar para um novo caminho, você precisa de um novo horizonte. Ó. Plá! Qual é o novo horizonte? A ideia de um Brasil potência. Porque a Coreia foi sonhada como uma Coreia potência. Singapura é sonhada como uma Singapura potência. A China é sonhada como uma China potência. A gente não se sonha como a gente tem vergonha.